semanas. Estou postando todos os dias, fazendo lives, criando conteúdo, mas ainda não veio nenhum resultado. A sensação é de que eu estou falhando, que ninguém se importa. Fico com vontade de parar tudo, mas ao mesmo tempo acho que deveria estar fazendo ainda mais. Olá, empreendedora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Terapia em Dia, o programa de saúde mental oficial da Academia de Saúde da Empreendedora. Eu sou Nízia Paz, sou psicóloga clínica e eu tô aqui toda terça-feira pra gente caminhar junta nesse processo de construir um negócio com alma, mas também com equilíbrio emocional. Hoje o nosso tema vai direto ao ponto. Por que estamos tão apressadas? Por que essa urgência constante por resultados, por validação, por resposta imediata? Nós vamos falar sobre como essa cultura da velocidade pode nos adoecer e como desenvolver uma mentalidade de longo prazo pode ser a chave para uma caminhada mais leve, mais consciente e mais sustentável. Se você sente que está sempre correndo, mas nunca chega lá, esse episódio é para você. A cultura da pressa. A gente vive hoje numa cultura moldada pelo digital. Tudo é instantâneo, acesso, resposta, entrega, crescimento. E isso criou uma ilusão, a de que sucesso precisa ser rápido. Mas a pressa virou regra e com ela veio a comparação. Você entra no Instagram e vê alguém lançando alguma coisa nova, batendo meta, esgotando turma, crescendo num tempo recorde. E a sua mente começa a gritar que você está atrasada, que está ficando para trás, você precisa correr. Essa narrativa ela é repetida de forma sutil, mas constante. E com isso a gente começa a associar valor à velocidade. Quem aparece primeiro é visto como melhor, quem cresce mais rápido é tido como mais capaz. Quem responde mais rápido parece mais comprometido. E aí é que entra a armadilha. Você começa a trabalhar não com base no que é saudável ou sustentável, mas com base no medo de ficar invisível. Essa cultura da pressa nos desconecta do nosso próprio ritmo. Ela ignora ciclos, ignora fases, ignora a complexidade do crescimento verdadeiro. E isso tudo vai gerando uma sobrecarga emocional silenciosa, porque você tá ali se esforçando, se entregando, fazendo o seu melhor, mas a sensação é de que você tá sempre para trás, tá sempre atrasado. Essa sensação ela não é natural, ela é cultivada e ela precisa ser desconstruída. O imediatismo tem efeitos emocionais. A gente vai falar um pouquinho sobre o que isso tudo gera dentro de você. Porque a cultura da pressa ela não afeta só o seu calendário, ela afeta a sua mente, o seu corpo, a sua forma de sentir o mundo. O primeiro efeito é a ansiedade crônica. Você acorda já pensando no que tem que fazer, sente que está sempre em dívida com alguma coisa e mesmo quando você cumpre todas as tarefas parece que ainda falta alguma coisa. Essa ansiedade constante consome energia e, o pior, passa a parecer normal, mas não é. Depois vem a dificuldade de manter clareza e foco. Quando você está acelerada demais, a sua mente salta de ideia em ideia sem conseguir aprofundar em nada. Você começa projetos, abandona, muda, tenta de novo, duvida, porque o foco exige tempo e a pressa não permite isso. Um outro sintoma muito comum é a síndrome da impostora. Você começa a acreditar que nunca faz o suficiente, que sempre tem alguém fazendo melhor, que seu resultado não é legítimo porque ele não veio rápido. E a comparação piora tudo. Você se sente menor, mesmo sabendo racionalmente que você está evoluindo. E isso tudo mina a sua motivação, porque você vive numa função de um boom imediato e ele não vem. E o que sobra vai ser frustração mesmo. E aí surge a autossabotagem. Você começa a parar os projetos no meio, a pensar que não adianta, a se calar, a desaparecer. Não porque você não tem valor, mas porque você está exausta de não se sentir reconhecida logo. Esse ciclo é real e precisa ser interrompido com consciência e muito acolhimento. Eu separei um relato para ler para você.
Uma mensagem que eu recebi e que com certeza representa aí muitas mulheres empreendedoras. Nízia, comecei a divulgar o meu projeto há 2 semanas. Estou postando todos os dias, fazendo lives, criando conteúdo, mas ainda não veio nenhum resultado. A sensação é de que eu estou falhando, que ninguém se importa. Fico com vontade de parar tudo, mas ao mesmo tempo acho que deveria estar fazendo ainda mais. Essa fala tem várias camadas importantes. Primeiro, a ideia de que esforço precisa gerar resultado imediato. Segundo, a frustração silenciosa que vai crescendo dia após dia. Terceiro, a dúvida. Será que o problema sou eu? E aqui a gente precisa ser muito clara. Produtividade imediata não define o seu valor. Às vezes o trabalho está sendo visto, ele está sendo absorvido, ele está começando a gerar raiz, mas o resultado ainda não chegou. E essa espera exige maturidade emocional, porque existe um intervalo saudável entre ação e resultado, e a gente precisa aprender a honrar esse intervalo. É nesse espaço que você cresce, que você amadurece a ideia, que você se fortalece e que você é capaz de se sustentar a longo prazo. Vamos olhar agora para essa urgência por resultado a partir da psicologia. Na maioria das vezes, a pressa que a gente sente não é apenas uma característica de personalidade. Ela é uma resposta emocional a um medo. Medo de não ser boa o suficiente, medo de não ser amada, medo de perder oportunidades, medo de ser esquecida. E o que o nosso sistema faz? Ele tenta controlar, tenta antecipar, tenta acelerar. A pressa vira estratégia de defesa, só que na prática isso leva para o lado oposto do que nós queremos, porque em vez de nos conectar com o que estamos fazendo, a gente se afasta, a gente passa a agir por ansiedade e não por intenção. Além disso, a comparação sem contexto é uma das maiores causas de frustração. Você olha alguém que está há anos à sua frente e acha que deveria estar no mesmo lugar, mas não vê os bastidores, não vê os tropeços, não vê o tempo que essa pessoa levou. E você começa a se medir aí por uma régua injusta. Isso afeta a autoestima, a energia, o prazer no processo. Por isso é tão urgente construir uma nova mentalidade, a do ritmo. Ritmo não é lentidão, ritmo é constância, é escuta, é respeito ao próprio tempo. Você não precisa correr mais, precisa saber para onde você está indo e como que você quer chegar lá. Regular as expectativas é parte do amadurecimento emocional. E desenvolver autoacolhimento é o que vai permitir que você continue, mesmo quando os resultados demorarem. E estratégias práticas para sair do ciclo da pressa, porque mudar esse padrão exige aí ferramentas reais. Número 1, crie metas de processo, não só de resultado. Então, ao invés de você focar em vender 10 mentorias, experimenta produzir 4 conteúdos que expressem a sua visão, ou tenta abrir um espaço de conversa com 5 pessoas que você admira. 2, faça revisões semanais, revisões emocionais. Reserve um tempo, um momento da semana para você refletir. Como eu senti com o meu ritmo? Eu tive prazer no que eu fiz? Onde eu me pressionei demais? 3, reduza o consumo de comparação. Se você percebe que certos perfis no Instagram disparam a ansiedade, silencie. Cuide do seu espaço mental como você cuida da sua casa. 4, escreva uma carta de visão para daqui a um ano. Mas não sobre metas de número, escreva como você quer se sentir, onde você quer estar emocionalmente, como que você quer viver os seus dias. 5, valide seu progresso por consistência. Não espere um boom externo para se sentir bem. Celebre pequenos passos, reconheça a sua entrega antes dos aplausos. 6, reconheça a fase em que você está. Se você está começando, seja generosa com o seu tempo. Se você está recomeçando, acolha as suas pausas. Cada fase exige uma linguagem, respeite a sua. Essas práticas, elas parecem simples, mas elas são muito boas, porque elas colocam você de volta no centro da experiência. Agora, eu quero falar com você sobre objeções, porque quando você começa a desacelerar, a sua mente vai gritar algumas coisas.
Se eu não acelerar, vou perder o timing. Não, você não vai perder o timing, você vai encontrar o seu. O que é seu não chega nem antes nem depois, chega quando você está pronto para sustentar. Todo mundo consegue mais rápido. Será mesmo? Porque o que você está vendo é o palco, mas o que sustenta alguém não é o crescimento veloz, é o crescimento com base. E isso quase nunca aparece nas redes. Não posso esperar, preciso que dê certo agora. Ok, mas o que é esse agora? O que essa urgência está tentando compensar? Talvez insegurança, talvez medo de ser invisível? O problema não é querer resultado, o problema é se anular para tentar forçar algo que precisa de tempo. A urgência, ela é compreensível, mas ela não pode guiar o seu processo. Olha, se tem alguma coisa que eu quero que você leve desse episódio, é isso. Você não está atrasada, você está construindo base. E é essa base que vai sustentar seus resultados. Seu bem-estar, sua sanidade mental por mais tempo. O que vem rápido, vai rápido. O que é plantado com presença, cresce com raiz. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com uma amiga que anda correndo demais, que tá cansada, que sente que nunca chega lá. E lembre-se que toda terça-feira tem um novo episódio do Terapia em Dia. Cuida de ti, porque tu és a tua prioridade. Até a próxima!